A 14ª colocação com apenas 6 pontos conquistados. O Vasco fez mais um jogo terrível ontem à noite contra o Coritiba, um empatezinho na Bacia das Almas, quase que o Vasco perdeu a partida com um golzinho salvador do Eric Marcos. O Vasco arrancou um ponto e com certeza vem mostrando uma grande fragilidade aí nesse Campeonato Brasileiro, Apenas uma vitória conquistada, nenhuma vitória conquistada aí em São Januário. E o Vasco segue ali na parte de baixo da tabela, Está apenas a 2 pontos da zona do rebaixamento, uma situação que vem ficando difícil a cada rodada, porque o Vasco não vem mostrando um bom futebol, pelo contrário, o futebol que o Vasco mostrou, por exemplo, na primeira rodada contra o Atlético Mineiro, desapareceu totalmente. A torcida do Vasco se pergunta o que está acontecendo com o nosso time, mas o mesmo torcedor que se questiona o que está acontecendo com o Vasco sabe a resposta, que é a diretoria, que é muito fraca, péssimas contratações feitas pelo Paulo Brax e principalmente também a escolha do Maurício Barbieri para ser o técnico do Vasco. Ele não consegue fazer o time do Vasco jogar, ele tem péssimas escolhas, não consegue ser um treinador ofensivo, como o senhor Paulo Brax tanto dizia. O Red Bull Bragantino do Barbieri era um time muito agressivo, era um time que tinha maior posse de bola, que tinha não sei quantos gols na temporada, e a gente não está vendo absolutamente nada disso no Vasco, O Vasco não consegue sequer ganhar do Coritiba, um time que não vencia há 10 jogos, principalmente ainda jogando em casa. Nem em casa os caras vinham conseguindo vitórias e o Vasco não conseguiu vencer o lanterna da competição. Agora vai ter o Santos pela frente, um adversário aí chato que venceu o Bahia na última rodada por 3-0. Com certeza chega com favoritismo, o Vasco não é favorito a vencer o Santos. O ataque do Santos é um ataque muito mais veloz ali, vai ter a volta do Soteldo e o Vasco vai ter muitos problemas para parar o ataque do time paulista. Porém, por outro lado, o torcedor vascaíno vive a grande expectativa de, enfim, o técnico Maurício Barbieri dar uma oportunidade aí ao garoto orejano, porque ontem ele mostrou o futebol que tem bola sim para ser titular do Vasco. Não dá mais para utilizar o jogador nos minutos finais das partidas, porque ele é um jogador diferente. Você vê quando ele toca na bola que ele parte para cima, não tem medo de zagueiro, não tem medo de lateral, ele só quer tentar fazer a jogada para ajudar a equipe. E o Maurício Barbieri não enxerga isso, Todo mundo quer ver o Orejano já de titular no time do Vasco. O Maurício Barbieri tem que se virar para escalar o time do Vasco com ele, porque foi um investimento pesado que o Vasco fez, porque o treinador vem mostrando inúmeras limitações, que ele não consegue mudar o esquema tático do Vasco, ele não consegue jogar sem ser com 3 volantes, ele não consegue ter uma criatividade para encaixar o Orejano no campo. Não consigo enxergar no Barbieri esse treinador aí promissor, esse treinador aí da nova geração que o pessoal tanto fala. E na minha opinião, ele é um técnico fraco, um treinador de time pequeno. Eu acho que o Vasco está num caminho totalmente errado com o Maurício Barbieri no comando e também com o Paulo Brax na diretoria, A diretoria do Vasco é muito fraca e a gente espera que em julho alguma coisa seja feita. Porque senão, meu amigo, o campeonato do Vasco vai ser esse aí, lutar para fugir do rebaixamento. 16º lugar vai ser título, assim como foi lá em 2018, quando o técnico do Vasco era Alberto Valentim. O Vasco escapou da Série B daquele ano, na última rodada, empatando com o Ceará, fora de casa, Se tivesse perdido aquele jogo, o Vasco teria caído para a Série B. Vai ser desse mesmo jeito, o roteiro é muito parecido. O que a gente está vendo no Vasco também já aconteceu anos atrás, anos que o Vasco caiu para a Série B. Quando foi, por exemplo, o ano de 2020. O Vasco começou bem, chegou até mesmo liderar o Campeonato Brasileiro, porém despencou de uma maneira absurda, não conseguiu se recuperar na temporada, contratou até o técnico Sapinto para tentar salvar o Vasco e, lógico, ele afundou mais ainda o Vasco e o Vasco acabou sendo rebaixado aquele ano com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Na minha opinião, essa situação do Vasco é muito parecida com o ano de 2020, mas a única diferença é que agora o Vasco tem dinheiro para poder fazer um investimento melhor, para tentar contratar jogadores melhores agora em julho, para tentar tirar o Vasco dessa zona de perigo aí, pro Vasco pelo menos lutar por uma Sul-Americana no mínimo, porque é isso que o torcedor espera, que o Vasco faça um campeonato sem susto pelo menos, cara? Não tem nada de título, Libertadores, esquece isso aí, isso não vai acontecer no Vasco. O que tem que acontecer no Vasco é um campeonato seguro pro Vasco ficar ali entre o 10º, 11º e 12º lugar para ir para a Sul-Americana. Deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre o momento atual do Vasco. Você acha que o Orejano tem que ser titular no jogo contra o Santos? Na minha opinião, tem que jogar Orejano, Gabriel Peck, Pedro Raul e Alex Teixeira de 10, com o Rodrigo e o Jair de volantes. Esse é o time ideal do Vasco. Tem gente também que quer o Eric Marcos no time titular, mas eu acho pouco provável porque ele não tem características de meia de criação, O Alex Teixeira tem um pouco essa característica, pode ser recuado para jogar ali de 10, já que o Andrei Santos foi para a seleção sub-20 e não vai estar presente nesse jogo contra o Santos e também nas outras rodadas, assim como o Marlon Gomes, que também foi convocado. E também temos aí uma novidade de jogadores que não defenderam
defenderá o Vasco nessa partida contra o Santos, né? Por força contratual, o atacante Juan Cruz e também o meio-campista Carabarral, ambos que pertencem ao Santos, estão emprestados ao Vasco, não ficarão sequer no banco de reservas aí para essa partida, não poderão ser escalados por conta do contrato que eles têm com o Vasco, né? Os jogadores estão emprestados e não podem enfrentar o Santos em nenhuma competição, tanto Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro ou qualquer outra competição que seja que o Vasco jogue contra o Santos. Bom, pessoal, de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, o Vasco segue aí monitorando a situação do zagueiro Lianco, recentemente rebaixado para a segunda divisão no campeonato inglês com o Southampton, jogador que é reserva no clube inglês, volta a chamar a atenção da diretoria do Vasco, que deseja, quem sabe, fazer uma oferta e contratar o jogador já agora em julho. Pode ser que o Lianco seja o primeiro reforço aí da janela de transferências aí no mercado internacional, quando abrir em julho. O próprio diretor executivo do Vasco, Paulo Braz, confirmou que teve interesse sim no jogador. Na entrevista que ele deu lá ao canal Atenção Vascaínos, pode ser que agora com a queda do Southampton para a Championship, a segunda divisão da Inglaterra, fique mais fácil do Vasco conseguir negociar com o Lianco, né? Mas o torcedor sabe que a principal carência no time do Vasco hoje é o meia de criação, que não temos no elenco, precisa também contratar mais atacantes. O ataque do Vasco ainda vem mostrando grande fragilidade e principalmente o meio-campo, cara. O meio-campo do Vasco não existe. O Vasco é amplamente dominado por qualquer adversário. A gente viu isso ontem pelo Coritiba. O Coritiba ainda tinha meia, né, cara? O Coritiba ainda tinha um Bosquilha, tinha um outro Marcelino Moreno, camisa 10, que deu até um certo apavor à defesa do Vasco, mesmo sendo um time extremamente limitado. O Coritiba tem 2 meias de criação. O Vasco somente tem um Carabarral, que já mostrou que é um péssimo jogador na primeira partida dele, na sua estreia, né? E com certeza é muito pouco pelo investimento que o Vasco fez. Aí fica sempre a crítica ao Paulo Braz, que gastou 100 milhões de reais em reforço e o Vasco não tem um meia de criação, cara. É um absurdo isso, chega a ser um absurdo a gente falar disso aqui mais uma vez no canal, mas é a grande realidade que aconteceu no Vasco. Deixa nos comentários se te agrada o nome do zagueiro Lianco, que pode, quem sabe, ser o primeiro reforço aí do Vasco na janela de julho e defender ali, quem sabe, ser zagueiro titular ao lado do Léo Pelé, já que o Robson Bambu, para muitos, ele não deveria ser titular, mas para alguns ele vem jogando bem, né? E também para o próprio técnico Maurício Barbieri, que vai manter ele como titular aí, pelo menos até a janela de julho, caso o Vasco contrate o Lianco. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. Saudação vascaína a todos. É nóis.